Jesus Cristo de Nazaré. Ele te deu o cérebro que você tem para você pensar. Ele te deu o fôlego de vida para você não desperdiçar com qualquer coisa. Então eu não acredito, perante a palavra, que eu tenho que fazer qualquer faculdade que aparecer aos meus olhos que eu vou ganhar dinheiro. Deixa eu dar uma dica para você. Nunca se mova só por propostas. Se mova sempre por um propósito. Propostas nem sempre tem propósito. Agora, propósito sempre vai ter uma proposta. Olá, família Tables, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico da nossa igreja. Muito prazer se você ainda não me conhece, meu nome é Matheus Canguçu, sou um dos pastores da igreja Tables aqui em Portugal e estarei aqui nos próximos minutos com você para aprendermos mais da palavra de Deus. Nós vamos estudar o livro hoje de Coríntios, baseado lá no capítulo 12, a partir do verso 12, que tem um rico ensinamento para mim e para você a respeito da unidade, a respeito dos membros do corpo de Cristo Jesus. As diferenças. Então fica aqui comigo nesses próximos minutos que você vai estar aprendendo dessa tão rica ensinamento que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Corinto. Eu gostaria de estar orando pela sua vida, se caso você pode, onde que você estiver, feche seus olhos que eu quero orar por você para que o nosso espírito possa estar conectado e com certeza o Espírito Santo ministrar o nosso coração e assim a gente receba a palavra revelada, a palavra rema ao nosso coração. Amém? Feche seus olhos se você pode, quero orar por você. Pai, nós te louvamos por esse dia, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui e aprender da palavra de Deus. Eu te agradeço por ser um canal, uma parte para poder proclamar mais a sua palavra sobre a vida dos meus irmãos. Pai, que eles estejam com o coração aberto para receber. Talvez passou por uma semana difícil ou vai ter uma semana agitada com tantas atividades. Talvez tem tantas coisas para ser resolvidas. Pai, eu oro para que a alma agora venha quietar e o espírito esteja sensível para receber da sua palavra. Pai, que seja sementes que caem em terra boa para frutificar 30, 60, 100 por um. Pai, nós te louvamos, Senhor, que você possa trazer paz àquele que está inquieto, que você possa trazer direção àquele que não tem direção, que você possa trazer vida onde tem morte, que você possa trazer tudo aquilo que é necessário, a provisão necessária que esse meu irmão esteja precisando. Nós te agradecemos por essa palavra, que ela possa alinhar o nosso coração e alinhar toda a nossa perspectiva que precisamos, que seja bíblica, Senhor, que venha do alto. Te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade, no nome precioso de Jesus. Amém? Vamos para o nosso estudo bíblico. Se você pode, pega a sua Bíblia, seja digital ou seja de papel, para você poder acompanhar, já que é um estudo bíblico. Caso você não pode ou você não tenha neste momento, fica difícil para você, eu vou colocar aqui na tela para que você possa acompanhar junto comigo. Enquanto você vai abrindo, vou contextualizar um pouco a respeito da igreja de Corinto. A igreja de Coríntios é uma igreja problemática, deveria ser uma igreja, tinha tudo para ser uma igreja modelo. Na verdade, ela até foi modelo de não o que fazer, porque ela era uma igreja que ela era situada no local portuário, era um centro comercial, era um local onde tinha diversidade de populações, assim, de pessoas diferentes, de culturas diferentes. É uma cidade que ela tinha uma condição ali de cosmopolita, porque tinha literalmente muitos povos naquele local, então a diversidade era muito grande, logo existe uma diversidade. Tinha uma condição também que Paulo combateu muito a respeito de uma deusa ali, Afrodite, que era a deusa conhecida como a deusa da sexualidade. Então Paulo tinha que corrigir diversas coisas nessa igreja. As classes sociais eram bem diversas, tinham classes sociais altas, baixas, e por isso traziam a arrogância e o ego latente sobre a vida de algumas pessoas. Então Paulo teve que escrever diversos ensinamentos. No caso, ele escreveu 2 cartas para essa igreja, para que pudesse ter um amadurecimento sobre esse povo. Era uma igreja onde tinha uma influência muito grande, e ele sabia que se a igreja de Corinto desse certo, poderia ser propagado para outros locais. Então, para isso, ele escreve direções, ensinamentos, correções, e era uma igreja muito querida por ele também. Então, só para que você entenda um pouco a respeito dessas condições, Paulo também traz condições sobre a respeito dos dons, Era uma igreja que tinha os dons ali, os dons espirituais que fluíam na igreja, mas não tinha equilíbrio, era de forma desordenada, eles atropelavam uns aos outros, Para você ter noção, existia situações ali que a pessoa, o filho relacionava com a esposa do pai. Então, assim, era muito conturbado algumas situações, mas era a igreja do Senhor, precisava ser alinhada. Então, se você acha que talvez já viu alguma situação chata, saiba que a igreja de Corinto passou por essas situações também. Então, se você chegou aí comigo,
1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, diz assim, aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui nesse verso 12 em diante, que nós vamos ler até o verso 27, a respeito não só da unidade, mas a função do corpo de Cristo. E aí ele traz diversos exemplos a respeito desses versículos que nós vamos ler agora. Verso 12 diz assim, ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros. Todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Ora, ele está trazendo uma similaridade do corpo de Cristo com o corpo humano. Ele está falando de uma condição que, olha, tem muitos membros, mas é um só corpo. Ele está falando dessa diferença, então eu vou trazer alguns aspectos para você de forma prática aqui para você, até para você poder anotar, porque como eu ensino, é bom você anotar aquilo que o Espírito Santo vai ministrar, aquilo que eu vou estar ensinando aqui para você, porque nós vamos aqui, como a nossa igreja se propõe sempre ser um ensino expositivo, então aqui nós vamos versículo por versículo, você vai anotando aí e vai recebendo do Senhor também. E aqui o primeiro aspecto que eu percebi é a unidade na diversidade. Assim como o corpo humano ele é um só, ele tem uma diversidade grande. São vários membros, são vários órgãos e essa pluralidade, essa diversidade, onde existe o nosso corpo humano, existe também na igreja de Cristo Jesus. Então essa diversidade é bom nós entendermos, assim como exemplo aqui onde eu estou, né, em Cascais, é uma região onde tem diversas nações num local só. Então existe uma pluralidade muito grande, é muito semelhante no quesito de nações no mesmo local, como era em Corinto, né? Um local de passagem. Como a igreja de Corinto era um local de passagem, ou seja, passava-se muitas pessoas, eram muitas culturas, eram muitos tipos de línguas diferentes sendo falado ali. Então eu entender essa unidade no meio da diversidade, ela é necessária. E Paulo traz esse ensinamento, essa correção, esse alinhamento ao povo para que eles possam compreender. Precisa ter unidade no meio da diversidade. A diversidade ela vai trazer em si muitos conflitos, por ter diferentes culturas num só local. Uma pessoa que nasceu crendo em algo e outra pessoa que cresceu nascendo crendo em outra coisa. E aí o corpo de Cristo, Cristo Jesus é que traz a unidade. Não é a minha condição cultural. Então aqui ele está trazendo exatamente essa condição. A valorização das diferenças. Eu preciso valorizar a diferença do meu irmão. Eu preciso entender que aquilo que ele carrega, ele pode me abençoar. E vice-versa, aí eu posso abençoar aquele meu irmão. Então eu entender que no corpo de Cristo existe toda essa diferença, não é uma coisa negativa. Pelo contrário, Paulo está trazendo exatamente o outro lado que eles não olhavam. Olha, o que eu carrego, eu vou abençoar o outro. Então valorizar as pessoas que pensam diferente de mim também. Que nasceram em um contexto. Pessoas que sofreram coisas que você não sofreu. Então, assim, nós precisamos aprender com as pessoas que estão ao nosso lado, nessa pluralidade, nessa diversidade de pessoas que estão ao nosso lado, que pensam diferente, né? Paulo também traz essa condição de combater o orgulho, combater as pessoas que consideram ser superior ao outro. As pessoas ali de classes sociais diferentes, Paulo precisou combater essas pessoas. Olha, se você tem uma condição financeira melhor, não quer dizer que você é melhor do que essa pessoa, porque em Cristo nós somos iguais. Em Cristo nós somos semelhantes, porque quando o próprio Deus olha para nós, ele vê o sangue de Cristo em nós. Se eu reconheci, fiz aquela oração, né, que eu reconheço Jesus como Senhor Salvador, quando Deus olha para os seus filhos, que eu passo ali, então, me tornar filho de Deus, Deus olha para nós como filhos, Deus olha para nós como servos. Então a gente não pode ter esse lugar de soberba, de superioridade sobre outras pessoas, independente da minha classe econômica. Paulo precisou trazer esse ensinamento e correção a esse povo. E a comunhão que precisa ter entre os irmãos, né? Uma comunhão genuína, de incentivar nessa diversidade que precisa dessa comunhão, onde eu vou receber, eu vou aprender. Preste atenção, eu preciso olhar para o meu irmão com mais compaixão. Olha, esse irmão ele tem algo para me entregar e eu tenho algo para entregar para ele. Mas eles faziam o contrário, eles brigavam, eles queriam ser melhores, porque a minha e a sua essência adâmica, né, que é a essência caída, que é o primeiro Adão, ele traz uma conotação sempre de divisão, sempre de querer estar no centro, sempre de querer ser melhor do que o outro, tem uma fala mentirosa, tem uma fala omissa. É a essência do ser humano. Mas em Cristo Jesus, todas as coisas foram feitas novas. Tudo é novo. Porque em Cristo você agora tem uma nova mentalidade, porque você tem agora a mente de Cristo. Você tem renovação de mente, ou seja, você tem renovação da palavra de Deus todos os dias e não só no domingo. Então quando eu tenho a palavra, eu não tenho desculpa. Você está recebendo esse ensinamento aqui na sua igreja, ou a igreja que talvez você possa vir fazer parte, seja aqui em Portugal, seja nas tables que nós temos espalhadas, ou outra igreja que você conheça.
você precisa entender a diversidade. As pessoas não vão ser iguais a você, mas em Cristo você se torna um. E é isso que nos une, não é a cultura, mas o próprio Cristo. O verso 13, ele vai abordar outros aspectos, pois também todos nós fomos batizados com um só Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então ele destaca que o crente aqui, independente da sua origem ou estado social, foram unidos pelo Espírito Santo. É o que eu acabei de trazer aqui para você já no final do verso 12. O que vai te unir não é o time que você torce, não é a cor que você gosta, não é o programa ou série que você gosta. O que vai nos unir como o corpo de Cristo, que ele está fazendo essa similaridade com o corpo humano, é Cristo. Ele nos faz um só pensamento. Né? Na Igreja Tables, a nossa igreja, nós temos como base da nossa igreja um versículo que está lá em Atos 2, verso 42 até 47, que é o final desse capítulo 2. É um só pensamento, um só espírito, uma só forma de pensar, porque a unidade vai trazer avanço. A pessoa que não é unida um com o outro, não tem como crescer, não tem como avançar, não tem como romper. E isso, gente, não é só para a igreja, não. Isso é para qualquer lugar, isso é para um casamento, isso é para uma empresa, isso é qualquer local. Se não tem uma comunicação onde as pessoas estão alinhadas, como que vai crescer? Uma pessoa quer fazer isso, a outra quer fazer isso. Pensa num casamento, a pessoa quer crescer em algo, o outro quer crescer em outro. Aí eles não conversam. O problema não é o que um está pensando e o outro está pensando, o problema é que não teve conversa e diálogo. Então, todas as vezes que isso acontecer, vai ter problemas. Porque não tem unidade no corpo. Não tem unidade ali, porque o casamento ele se torna uma só carne. Então eles precisam estar na mesma página. Ainda que são pessoas diferentes, um homem e uma mulher que tem cabeça diferente, né? Você sabe muito bem. Então você precisa ter esse alerta consigo. Então, aqui uma coisa que nós precisamos identificar. A identidade em Cristo. A nossa identidade não está firmada na cultura. A nossa identidade está firmada em Cristo Jesus. Então eu não preciso de ter Cristo se a pessoa ela pensa diferente de mim. Em Cristo eu sou um só. Em Cristo eu tenho uma identidade formada nele. E é essa a minha identidade. Porque Satanás, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele vai tentar prejudicar você, atrapalhar você. Se você acha que você é bom por conta da faculdade que você fez e não entende a sua identidade em Cristo Jesus, você vai se afundar. Porque você pode estar passando por um momento bom, mas o dia mal vai vir. E quando esse dia mal for vir, se você não saber a sua identidade real, que deve ser em Cristo Jesus, você está perdido. Sabe por quê? Você vai se apegar às coisas dessa terra, e as coisas dessa terra vai passar, mas a palavra de Deus permanece, Cristo permanece, o nosso Deus permanece. E Ele quer fazer com que eu e você sejamos um com Ele. Então, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. E agora Ele está falando das finalidades do corpo e da diversidade do corpo. Cada um é de uma forma, cada um é de um jeito. Então ele traz até o exemplo dos judeus, dos gregos. Então eu preciso ter unidade espiritual, unidade que é a igreja, um reflexo da obra do Espírito Santo. Essa obra não é minha, essa obra não é de homens, essa obra não é de líderes. Então eu preciso ter unidade através do Espírito de Deus, que vai fluir através de nós. Eu preciso ter empatia e compreensão. Na diversidade cultural, ela vai trazer esse lugar. Eu já falei, vai ter muita diversidade, porque são pessoas de contexto diferente. Pensa, você é a nação que você nasceu. Você nasceu no Brasil, você nasceu em Portugal, você nasceu na África. Pensa, você nasceu dentro de um contexto. O seu país nasceu dentro de um contexto, existe uma raiz. E é interessante que eu e minha esposa, nós estamos estudando muito a respeito de Portugal. Porque eu preciso entender como que Portugal funciona, como que o português funciona, o que eles gostam, o que eles não gostam, para que eu possa atingi-los da melhor forma possível. Porque do Brasil eu já sei, eu nasci no Brasil. Então, entender essa diversidade vai fazer eu trazer uma aplicação de forma diferente também. Vai fazer eu ter compaixão. Vai fazer eu olhar, ele fala desse jeito por isso. Eu não estou justificando erros, gente, mas eu estou falando que vai gerar compaixão, vai ter empatia pela pessoa que está do meu lado. E se tem uma dificuldade que nós, seres humanos, nós temos tido, todos nós, é empatia, é compaixão. Porque a gente só quer centralizar os nossos problemas, só quer centralizar as nossas questões. Mas esquece do seu irmão tem uma história. Seu irmão passou por certas situações que você não passou, seja boas, seja ruins, respeite isso. Novamente, eu não quero justificar se a pessoa esteja cometendo um erro, mas o seu olhar de compaixão vai fazer a sua postura ser diferente com ele. Porque a responsabilidade eu estou chamando agora para mim e para você. Eu não estou chamando para a pessoa. Porque é você que está recebendo ensinamento. Então, se você recebe o ensinamento, você é indesculpável, você recebeu vida, você recebeu, as escamas agora caem. Então, você agora sabe como se comportar com a pessoa quando ela estiver falhando com você, ainda que ela pense diferente de você. Sabe por quê?
Porque você entendeu da palavra. Você entendeu que em Cristo você precisa ter esse lugar. Não é uma justificativa, eu acho, eu sei. Não, a palavra diz. Então eu ter esse lugar, Paulo traz essa compreensão. Olha, compreenda esse lugar. Se a pessoa é judeu, se a pessoa é grega, se a pessoa é gentia, se ela nasceu nesse contexto aqui que ela seguia a lei, esse aqui não seguia, olha, agora vocês são um em Cristo. Não importa a diferença, agora vocês são um. Um só pensamento, uma só forma de agir, uma só forma de pensar. Precisa ter esse acolhimento da nossa parte. Vamos seguir aqui verso 15 até o verso 17. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo? 16. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo fosse olho, não estaria na audição? Se o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Paulo aqui está enfatizando o quê? Cada membro do corpo tem uma função específica. Meu irmão, aquilo que você faz, outra pessoa não faz. Ela pode fazer semelhante, bem parecido, mas igual você, ninguém faz. Sabe por quê? Deus te fez de forma única. E sabe o que o inimigo ele trabalha? Para fazer uma disfunção na sua identidade. Por isso que eu falei de identidade antes. Para fazer você copiar todo mundo e não viver o que Deus tem para você, da sua identidade. Aquilo que você é bom, aquilo que você precisa crescer, aquilo que você precisa amadurecer. Mas algo que você carrega, ninguém carrega. Todos nós somos unidos em Cristo, mas a função de atuação é diferente. Então sai de uma crise que talvez você tenha vivido, olhando para o seu irmão, que é o seu irmão de sangue, e ele está vivendo algo que a sua mãe também está vivendo, mas você foi chamado para outra coisa. Está tudo bem. Entenda que são chamados diferentes. Você pode ter similaridades do seu irmão, da sua mãe, genética. Glória a Deus, Deus é perfeito nisso também, no corpo, na forma como que Ele nos formou. O corpo humano é maravilhoso em mostrar a perfeição de Deus e a criação de Deus. Mas entenda, no fim do dia, vocês são diferentes. Não quer dizer que se a sua mãe formou em algo, você tem que formar. Você tem uma vocação, você recebeu fôlego de vida, você tem a mente de Cristo. Sabia que eu e você não pagamos pelo cérebro que nós temos? Pelo fôlego de vida? Mas existe uma pessoa que há mais de 2000 anos atrás pagou por isso. Ele se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Ele te deu o cérebro que você tem para você pensar. Ele te deu o fôlego de vida para você não desperdiçar com qualquer coisa. Então eu não acredito, perante a palavra, que eu tenho que fazer qualquer faculdade que aparecer aos meus olhos que eu vou ganhar dinheiro. Deixa eu dar uma dica para você. Nunca se mova só por propostas. Se mova sempre por um propósito. Propostas nem sempre tem propósito. Agora, propósito sempre vai ter uma proposta. Eu vou repetir para você pegar isso para você. Propostas nem sempre vai ter propósito. Agora, um propósito designado pelo Senhor sempre vai ter uma proposta, e essa proposta ela é grande. E quando eu estou falando grande, meu irmão, é grande para os céus. Não necessariamente aos olhos humanos vai chamar atenção, mas é o melhor que o Senhor chamou você para viver. Sabe por quê? Foi Ele que te deu, Ele que designou. Ele te formou antes do ventre da sua mãe. Ele já tinha te gerado, ele já tinha estabelecido, colocado seus dons, seus talentos ali. Então não tem como nós corrermos disso. Quando você vem um dia na sua vida e fala assim, nossa, eu tô com vontade de fazer isso. Na verdade, não é que você tá com vontade. Deus efetua o querer e o realizar. Ele gera um desejo dentro de você para que você possa viver aquilo. Ou seja, se eu quero ser um médico, eu não viro um dia para a noite e falo assim, nossa, eu tenho vontade de ajudar as pessoas com a saúde, né? Eu quero me tornar médico na área X. Não, Jesus gerou esse desejo para que você seja um homem ou mulher de Deus, um doutor sendo um homem ou mulher de Deus, ajudando as pessoas na área da saúde e por aí qualquer outra área. Entenda, você tem uma função específica e a sua especificidade ela é maravilhosa em Cristo Jesus. Só precisa entender qual é. Você precisa entender só aquilo que você é bom. Para de copiar as pessoas e começa a entender o que está dentro. Quando você entender o que estiver dentro, ninguém para você. Só alguém que vai tentar te parar todos os dias. Satanás. Porque é aquele que vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus também vem dar vida e vida e abundância. E é essa vida que Ele tem liberada para você hoje. Então reconheça o seu valor. Evite comparações. Celebre a diversidade dos dons. Celebre os dons do seu irmão. Aquele irmão que talvez ele esteja mais avançado, porque ele é mais maduro do que você na fé. Celebre a vida do seu irmão, querido. Tenha compaixão com ele. Saiba alegrar com seu irmão. Alegrai-vos com eles. Sabe por quê? Quando você aprende a se alegrar, por mais que essa pessoa não se alegre com você, você está sendo diferente, você está ensinando essa pessoa. E esse é o padrão da Bíblia. Esse é o padrão que Jesus deixou para mim e para você.
Não para ficar criticando ele. Celebra a vitória dele também. Celebra as conquistas dele também. Seja uma formação, ou seja uma abertura de uma empresa, ou seja a abertura de uma igreja. Olha aí. Celebre. Seja coisas pequenas que talvez ninguém vai saber, mas você soube. Porque você esteve próximo ali. Celebre, meu irmão. Aprendemos a celebrar a vida dos nossos irmãos. Crescermos juntos, um corpo em Cristo Jesus, a igreja de Deus. Ela precisa celebrar uns com os outros, crescer junto. Não adianta, eu conquistei. Não. O irmão conquistou. Não. Sabe, as pessoas estão sozinhas. Está na igreja, mas ela está sozinha, está deslocada. Então, é ser essa unidade, essa pessoa que vai caminhar junto, aprender junto, mas também aprender a celebrar. Isso ajuda muito uns aos outros. Isso fortalece a unidade. Celebração. Contribuição individual. Lembre-se que a contribuição é insubstituível. Assim, cada órgão é essencial no corpo. Sua função na igreja também é vital. Eu estou falando aqui, dando exemplo para a igreja, porque aqui Paulo está falando da igreja. Então eu estou aplicando para a igreja, como membro. Então, se você não faz parte de uma igreja, nós temos igreja no Brasil, em Belo Horizonte. Nós temos igreja na Finlândia, em Helsinki. Nós temos igreja em Portugal e daqui a pouco em outros locais. Se caso você é de algum desses locais, envie uma mensagem para a gente no YouTube aqui mesmo, ou no nosso Instagram. Nós estamos de braços abertos para poder receber você. Caso você não faça parte de uma dessas regiões, existem outras regiões, outras igrejas também, que possam ser igrejas bíblicas, que fazem um trabalho sério, que vivem essa realidade. E você também tem que fazer parte. Não tem como eu ficar sozinho, andando sozinho. Nós estamos entendendo isso daqui também. Igreja, corpo, membros. Você entende agora que eu não sou a igreja? Eu sou parte, eu sou membro. Nós vamos chegar nesse versículo aí. Vamos continuar aqui, verso 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Olha só que o apóstolo Paulo, ele reforça que a sabedoria que Deus organizou o corpo de Cristo de tal maneira que cada membro tem uma função necessária. Olha que interessante. Vamos pegar aqui o nosso cotovelo. O cotovelo é uma parte do nosso corpo aqui que traz a articulação para os outros dois membros do meu braço, que eu consigo agora, mexer. Cada membro do nosso corpo, cada parte tem sua função. Ela é específica, ela é funcional, ela precisa estar em movimento. Um órgão precisa estar em movimento, ele precisa estar funcionando. O que acontece? Eu não preciso ser nenhum médico ou da área da saúde para saber disso não. Se não está funcionando, se eu prender aqui meu dedo aqui, o sangue não estiver circulando, o que vai acontecer? Eu vou ter problemas na articulação. Então o corpo ele foi feito para funcionar, movimentar. Eu e você, olha que exemplo magnífico que o apóstolo Paulo traz. O corpo funcionando, cada área do corpo de Cristo movimentando. Então um vai ser o dedo, o outro vai ser o dedo da mão, o dedo do pé, o outro vai ser o nariz, o outro vai ser os olhos, o outro vai ser... Entende? A diversidade, a diferença. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque o dedinho do pé ele é pequeno que ele é inferior a um dedo maior do pé ou da mão. Eu estou trazendo exemplos banais aqui, mas ele está falando exatamente do corpo de Cristo. Mas também você já viu que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem? Você acha que não, mas todos sofrem. Você já bateu o dedinho na quina de uma porta? Dói, não dói? Nossa, eu não queria bater isso nunca mais na minha vida, mas às vezes acontece. Tô correndo, vou e chuto. Dói demais, não dói? É só o dedinho que doeu? Não, o corpo todo sentiu. Então acha que tudo aquilo que você faz, se você acha que a sua função não vai afetar, afeta todo o corpo de Cristo. Então todos nós temos responsabilidade. Deus ele faz tudo de forma perfeita, para que você ache que se você não fizer, não vai afetar ninguém. Aquilo que você não faz, você já está fazendo algo, se omitindo. Foi aquilo que Adão fez lá no Éden. Ele não fez nada. Ele não fez nada para parar a mulher. Isso aqui a gente pode entrar numa discussão longa aqui, mas tem uma coisa que ele não fez é nada. Ele se omitiu, porque ele viu, ele estava perto. Então assim, eu preciso entender a minha função. Foca na sua função. Ajude o seu irmão. Auxilie o seu irmão, se alegre o seu irmão, ande em unidade com o seu irmão, mas foque primeiramente naquilo que você precisa fazer. Aquilo que Deus chamou você para fazer. E juntos nós vamos glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos, como o corpo de Cristo e como igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra um membro sozinho solto no mundo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo, quando ela está junta, quando ela está unida. Quando se reúne dois ou mais, ali ele faz presente.
preciso estar reunido com os irmãos, eu preciso estar com pessoas que pensam diferente de mim, que eu vou, ferro afia ferro, eu vou crescer com aquela pessoa, ela pensa diferente de mim, eu vou aprender, eu vou avançar. Ah, mas um é líder, outro é pastor. Glória a Deus, tem hierarquia, porque é o reino de Deus, reino, hierarquia, não é socialismo, não é o que eu penso, o que eu acho, todo mundo é... Não. A única coisa que nós somos iguais é porque nós estamos em Cristo, nós estamos no mesmo nível, mas existe hierarquia sim, liderança, para poder determinar, colocar limites, direcionar com maior maturidade do que a mim, que a você. Eu tenho um líder acima de mim, que me direciona, que me alinha. Ele não é perfeito. Eles não são perfeitos, não é um casal. Então assim, a gente precisa ter a compreensão da liderança. E eu só estou falando da liderança espiritual, tá? Porque tem a liderança da nossa casa, são os nossos pais. Tem a liderança se você é o pai, né? No caso, você é o líder da sua casa, porque você é o cabeça, você tem uma responsabilidade. E por aí vai. Então, eu preciso aceitar o meu lugar, eu preciso ter contentamento, eu entender meu propósito divino, eu preciso respeito pelos outros, respeito pelo chamado das pessoas. Ninguém é inferior, cada um tem o seu. Porque se eu falar que o chamado do meu irmão é inferior, então eu estou falando que Deus errou. Eu estou falando que Deus deu mais para um do que para outros. Não, querido, não é assim que funciona. Deus deu conforme a capacidade de cada um, está lá na parábola dos talentos, mas todos os dons são magníficos. Só precisa ser lapidados, eles só precisam ser multiplicados. E no fim das contas, quando Jesus voltar, nós vamos ter o crente, o filho de Deus, o discípulo de Jesus, ele vai ter prestar de contas. O que você fez com o meu dom? Jesus, o Deus Pai, o Espírito Santo, ele vai perguntar para mim e para você, olha, o que você fez com o meu dom? Eu te entreguei, eu te dei a minha mensagem. E aqueles que não conhecem Jesus vai ter julgamento, assim como Satanás. Entende a diferença? Vamos voltar aqui para o texto então. Continuando. 12, 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Já viu aquelas pessoas irritadas, revoltadas com a vida? Não preciso de você não. É aí que ela precisa. Porque só dela estar usando essa expressão, mostra o quanto ela precisa, o quanto ela está necessitada. Uma pessoa que não controla nem a raiva. Isso mostra o seu ego, que o seu ego precisa ser esmagado. Porque no reino de Deus, meu irmão, você viveu o evangelho, você é discípulo de Jesus, seu ego, você tem que colocar ele debaixo dos seus pés todo dia, pisar nele, tem que esmagar ele todo dia. Sabe por quê? O ego nos atrapalha a viver tudo que eu estou te ensinando aqui. A se alegar com seu irmão. O ego não deixa você se alegar com seu irmão. O ego olha para o seu irmão e você quer competir com ele e ser melhor do que ele. Agora, quando você esmaga o seu ego, você coloca ali, ó, vive o fruto do Espírito. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Eu procuro ser um homem segundo o coração, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu tenho paz que excede todo entendimento. A alegria do Senhor é minha força. Eu vivo a realidade da palavra. Aí eu vou ter condições. Eu vou estar habilitado para conseguir ver essa realidade. E eu só consigo também viver isso se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Sem o Espírito Santo não dá para fazer ou viver. Tem muitas pessoas falando de Deus sem ser de Deus. Tem como não, meu irmão. Tem como eu pregar algo que eu não vivo. Se eu não receber Jesus, eu não estou falando de só estar na igreja, eu estou falando de uma oração onde Cristo se faz presente dentro de nós, onde o Espírito Santo agora vai começar a falar ao nosso coração, onde o próprio Deus fala ao nosso espírito. É diferente. Então aqui ele traz essa conotação também, verso 23. E os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial de honra. Olha só que interessante. Aqueles que não aparecem tanto, nós vamos tratar ele com honra. Não é porque quer dizer que ele não está aparecendo tanto como aquele que está na vitrine. A gente vai tratar isso aqui então como honra. Só para ele não ser desvalorizado. Deus sabe, meu irmão, do nosso coração. Deus sabe das intenções do nosso coração. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já que os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha dado falta. Então Paulo aqui está trazendo um argumento. Aparentemente os mais fracos são menos honrosos. Não. Eles vão ser mais honrosos aqui ainda. Nós vamos honrar mais ainda esses que aparentemente não aparecem tanto. Só para eles não ser exaltados, mas para eles estar na mesma página, eles não se sentirem inferiores. É aquelas pessoas, né, da classe econômica talvez, que não ganha tão bem quanto um irmão que é bilionário. Glória a Deus pela vida dele. Tem um propósito porque esse irmão é bilionário, é para poder investir. Investir não só na vida dele, ser abençoado, porque ele já é abençoado, a família dele também, mas ele também ser um canal de Deus para outras pessoas. Aquele dinheiro ali é para servir o reino, aquele dinheiro ali, porque a nossa vida é dele, meu irmão. Não é só dinheiro não, a nossa vida por completo, pelo menos deveria, né? Toda.
É toda. Todas as áreas da sua vida, seja emocional, seja financeira, seja familiar, todas as áreas. Então o Senhor, ele traz ordem em tudo. Então ele está trazendo exatamente isso. Olha, merece honra. Deus organizou o corpo de modo até que os membros menos visíveis sejam tratados com maior cuidado e respeito. Então preciso ter, valorize os bastidores, valorize as pessoas dos bastidores, aquelas pessoas que não aparecem, valorize elas, honre elas. Cuidado com as pessoas também, os mais fracos ali. Eu preciso ter esse lugar de apreço com essas pessoas que são mais frágeis, ou seja, mais imaturas. Tenha cuidado com elas. Exemplos que eu preciso dar para ela. Paulo ensina na própria igreja de Corinto. Olha, se tem coisa que faz o teu irmão pecar, não faça. Tem coisa que você vai fazer, não é por você não, meu irmão. Tem coisa que você vai fazer para você fazer não seu irmão pecar. E aqui eu posso entrar em diversos assuntos, mas não vou entrar nisso, que eu não tenho tempo para isso. Evite exatamente esse desprezo ali da igreja com essas pessoas mais jovens, as pessoas mais imaturas. Ninguém deve ser desprezado na igreja, meu irmão. Todo mundo no mesmo nível ali, ó, porque o Senhor nos chamou, nos deu valor. A gente não tinha valor nenhum sem Jesus. Jesus nos deu valor, nos deu sentido à nossa vida novamente. Vamos finalizar? A fim de que, verso 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Então, evite divisões, evite esse lugar, tenha empatia, tenha compaixão pelos seus irmãos, tenha uma responsabilidade coletiva. Vamos pensar mais nos nossos irmãos, para de pensar só em si. Você pensava assim sem Jesus, você está continuando pensando da mesma forma. Você está aprendendo a palavra todo dia, toda semana aqui eu trago ensinamentos. Você já provavelmente aprendeu em outros locais diversas coisas. Você está crescendo porque Cristo está sendo formado. Fé está sendo gerada no seu coração porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aqui nós temos aprendido a palavra. Mas você fica do mesmo jeito. Agora tem que ser como o irmão Tiago ensinou. Sejamos praticantes e não só ouvintes da palavra, é colocar em prática. E aí é um desafio meu e seu. É um desafio de todo discípulo de Jesus, porque praticar a palavra não é fácil, mas é aquilo que nós somos chamados para viver. E nós temos uma pessoa dentro de nós que nos capacita, habilita para viver essa diversidade e saber lidar com ela. Se chama Espírito Santo. O nosso ajudador, nosso amigo, nosso professor, nosso conselheiro. Amém, meu irmão? Eu oro para que você não só olhe para essa realidade e fale assim, nossa, muito bacana para eles a igreja, né? Nossa, a igreja, eu nem faço parte de uma, mas é lindo isso, tomara que eles vivam isso. Não, meu irmão, isso é para você. Receba Jesus se você não recebeu. Participe de uma congregação, uma comunidade de fé. Você foi chamado para estar nesse lugar. Você não foi chamado para andar sozinho. Ninguém nessa terra foi chamado para andar sozinho. Ninguém. Sozinho você chega até algum lugar, mas você vai continuar sozinho. Deus chamou a gente para poder caminharmos juntos com pessoas que pensam diferente, que vai ter atrito mesmo, vai ter dificuldade mesmo, mas vamos crescer juntos, vamos celebrar juntos, vamos vencer juntos, vamos se alegrar juntos, vamos chorar juntos. Isso é a igreja. A igreja ela é muito bela, só que as pessoas têm cada vez mais distorcido o valor da igreja. A igreja é bela porque é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ali, ó, representando a noiva, e é exatamente a noiva que Jesus vai buscar. Porque vai ser um casamento. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte desse lugar. Para a gente celebrar juntos e viver para que todos sempre, a eternidade ao lado do nosso Rei, ao lado do nosso Salvador, através desse casamento. Então nós fazemos parte. Então hoje aqui, eu preciso viver essa unidade. Hoje aqui eu preciso dar exemplo. Hoje aqui eu preciso ajudar meu irmão mais fraco e eu preciso aprender com meu irmão mais velho, meu irmão mais maduro. Entende? Não é só você que ensina, não. Você aprende também. Coração ensinável, coração generoso, coração de servo, coração aprendiz. Esse deve ser o nosso coração, para crescermos, aprendermos e sermos exemplos para a sociedade. E a sociedade ser transformada. A igreja é a resposta para a sociedade. Se tirar a igreja do mundo, acabou, meu irmão. Acabou. Então a igreja ela é a resposta para a sociedade. Então nós precisamos ser resposta para a sociedade. Novamente, se você não fez oração aceitando Jesus, aceita. Faça aí uma oração. Feche seus olhos aí, Senhor. Eu reconheço você como Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida. Eu pertenço a você agora. Eu entrego a minha vida totalmente a você. É uma oração simples, mas é a oração mais poderosa do mundo. Agora, se você faz parte ou se você está desviado, meu irmão, volta. E aquele que faz parte, agora se alinha na perspectiva e aquilo que foi ensinado aqui hoje. Amém? Pega esse ensinamento, envia o link para o máximo de pessoas que precisam aprender sobre a igreja, a função do corpo de Cristo. Abençoe a vida desse irmão. Abençoe a vida das pessoas que precisam aprender da palavra de Deus.
Amém? Você seja uma boca de Deus. É enviando o link, através dessa realidade que é nos concedida hoje. Que Deus abençoe você e até a próxima semana.